E hoje eu quero falar com você com um personagem bíblico que eu tanto amo, que eu tanto falo aqui com vocês, que é sobre Jacó. Exatamente, Jacó. Jacó sabia exatamente onde ele queria chegar. Jacó era um homem determinado, destemido, mas não tinha ainda se encontrado, não tinha ainda reconhecido o seu verdadeiro valor. Meninas, fechem a porta para mim, por favor. Meninas, fechem a porta aí para mim, por favor, que a tia tá na live. Vocês estão falando, a tia desconcentra aqui. Então ele não tinha ainda reconhecido o seu verdadeiro valor, ele ainda não tinha entendido quem ele era. E quantas pessoas estão passando por uma vida sem entender quem são, para o que nasceram, qual é o seu verdadeiro valor. E é exatamente isso que eu quero trazer consciência para você nessa tarde. Qual é o teu valor? Por quê? Todas as pessoas só vivem aquilo que toleram. Oi, Bárbara, boa noite. Débora, shalom, querida, Deus te abençoe. Marcos, Deus te abençoe. Gi, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. E quantas pessoas não te valorizam, por quê? Porque você ainda não aprendeu a se valorizar. Talvez você ainda não aprendeu, você não descobriu qual é o teu verdadeiro valor. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. Quantas pessoas estão em determinados relacionamentos, recebendo qualquer coisa, qualquer amor, sendo tratado de qualquer maneira, por quê? Porque não entenderam quem são. E aí uma pessoa que ela é dependente emocionalmente de alguém, ela tem uma carência afetiva, ela acaba se contentando com qualquer coisa. Oi, Gláucia, boa noite, shalom, Deus te abençoe, querida. Marco, amém, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, quantas pessoas ficam, vivendo com migalhas, seja em um relacionamento, você vê um relacionamento abusivo, Às vezes, a mulher ou até mesmo o homem, acaba ali sofrendo agressões físicas, verbais, mas continua naquele relacionamento, porque no outro dia a pessoa pede desculpa, e aí ela, tem assim, aquela dependência, aquela carência, e ela acaba cedendo e volta tudo como era antes. Assim também em um trabalho, Quantas pessoas passam uma vida trabalhando no projeto dos outros? E deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chamou para trabalhar no projeto dos outros. Deus te chamou para trabalhar em seus próprios projetos. Oi, tia, shalom, Deus te abençoe. Deus te chamou para você trabalhar nos seus próprios projetos. Agora, como você vai trabalhar nos seus projetos se você não sabe quem você é? Qual é a sua identidade, para o que você nasceu? Você vai trabalhando, você vai aceitando. É como se tivesse uma venda nos olhos, sabe? Você vai dia após dia, você trabalha só para pagar conta, você fica em um relacionamento mais ou menos. Por quê? Porque você não se reconhece. E depois que passa anos, você fala, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu relacionamento, com o meu trabalho? E muitas pessoas querem algo, sabem que merece algo melhor, mas não sabem por onde começar. E tudo começa pela consciência. Quando você tem consciência de que algo está errado, algo está fora do normal, algo está muito mediano, quando você tem essa clareza, essa consciência, é que as coisas começam a mudar. Por exemplo, uma pessoa que está em um relacionamento abusivo há tanto tempo e ela toma um posicionamento de se separar. E ela se separa e ela encontra uma pessoa que realmente a valorize, que dê valor, que cuida, e essa pessoa olha para trás e fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida. O emprego também, quantas pessoas trabalham anos e anos em um lugar e depois e tem medo de sair, porque é uma estabilidade, é uma segurança, e quando saem,
desse lugar olham para trás, empreendem e começam a prosperar de uma maneira extraordinária, olham para trás e falam: meu Deus, quanto tempo eu perdi naquele lugar. E foi exatamente assim que aconteceu com Jacó. E eu quero trazer isso para você aqui hoje, porque quando você entender qual é o teu verdadeiro valor, qual é a tua identidade em Deus, você não aceita mais qualquer coisa. Você fala não com tranquilidade, sem se preocupar com o que vão pensar, deixar de pensar. Você se coloca em primeiro lugar. Quantas vezes você deixou de fazer coisas para não chatear alguém, para não magoar alguém, e o magoado foi você? Quantas vezes você deixou de dizer não e você sofreu para não ver outra pessoa sofrer? Agora, até quando você vai ficar fazendo isso pelos outros e deixando a sua vida de lado? Comendo o que os outros querem, fazendo o que os outros querem, indo em lugares que os outros querem. E você? Qual é o teu lugar dentro da tua casa? Qual é o teu lugar dentro da tua família? Qual é o teu lugar dentro da empresa, dos negócios? Qual é a tua verdadeira identidade? Você tem clareza disso? Você tem clareza dos dons e habilidades que você carrega? Você tem clareza daquilo que Deus depositou dentro de você? Conta aqui pra mim. Quem aqui está nos assistindo que tem essa clareza? Lu, tem clareza de quem eu sou? Para o que eu nasci. Ju, tudo bem, querida? Ju, dia 10/8 estarei aí em Mojimirim, no Ica, com uma palestra imperdível, palestra Identidade Implacável. Se você não fez sua inscrição ainda, corre lá e já faça, que dia 10 vai ficar para a história de Mojimirim. Algo extraordinário vai acontecer nessa cidade e apenas 300 pessoas serão ativadas a viver o sobrenatural. 300 pessoas escolhidas a dedo que serão ativadas para transformar essa geografia toda. 300 pessoas que vão sair do anonimato e que vão viver de fato a sua verdadeira identidade. Então corre lá, se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição e depois eu vou deixar aqui o bannerzinho com o link para você já garantir a sua vaga, tá? Serão somente 300 pessoas selecionadas. Bora lá então, ó. Gênesis 30:43. Jacó, desde que ele nasce, ele já mostra para o que ele veio. Ele já mostra as intenções dele. Eu sou determinado mesmo e eu vou conquistar tudo aquilo que eu já passou aqui pela minha mente, que eu já imaginei. Lá na barriga já da mãe, era gêmeos do irmão, na hora do nascimento, o irmão ia nascer primeiro, ele agarra no pé do irmão e puxa o irmão porque ele queria nascer primeiro. Então todas as pessoas determinadas, elas mostram para que veio. Não tem que ficar escondendo, não tem que ficar fazendo rodeio, as pessoas precisam te notar. Se você chega em um lugar, em um ambiente, e as pessoas nem percebem que você passou por lá, algo está errado com você. Você precisa ser notado sim. As pessoas precisam lembrar que você esteve no lugar e que você é uma pessoa que faz a diferença por onde passa. Gênesis 30:43 diz assim: e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentas. Aqui fala de Jacó. Quando Jacó sai da casa do seu tio Labão, extremamente rico, próspero, aqui ele já tinha família constituída, ele já tinha esposa, ele já tinha filhos. E naquela época, né, ter rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos era o milionário da época, né? Naquela época, ter essas coisas era tido como uma pessoa extremamente próspera. Mas antes de chegar a esse ponto, existiu um processo. Para que isso se tornasse realidade, existiu um processo. E esse processo, o primeiro ponto dele que Jacó teve que ter foi muita determinação. Jacó sempre foi extremamente determinado. Se você ler a história inteirinha, você vai ver essa característica muito latente na vida de Jacó. E olhando aí para a sua vida,
Qual é a característica que você tem? Qual é o dom? Qual é a habilidade que é gritante na sua vida? Porque é exatamente essa habilidade que vai te colocar em lugares altos. Isso é seu, você nasceu com ele. Todos nós nascemos com dons e habilidades extraordinárias depositadas pelo próprio Deus. E o que acontece, Lu? Acontece que ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, a nossa identidade ela é quebrada, ela é fragilizada, ela é fragmentada. E muitas pessoas, muitas vezes, eu por muito tempo, esqueci quem eu era. Por quê? Porque eu fui entulhada por palavras, por atitudes, por gestos, por coisas, por sons, por muitas coisas. Então, eu recuei. Quando eu queria avançar, eu recuava, porque eu falava, não, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não posso fazer isso. Esquecendo quem eu sempre fui na essência. Então aqui, ô Esmeralda, direto de Portugal, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então muitas pessoas perdem essa identidade, elas esquecem quem elas são. E Jacó era um homem extremamente determinado, a sua habilidade natural. O que é uma habilidade natural? Ela é terrena, ela é algo nosso. Porém, existe algo, por exemplo, Deus fala lá para Josué, né? Seja forte e corajoso, seja. Então nós precisamos ser fortes, corajosos, resilientes, determinados. Isso é algo natural. Você precisa ser resiliente e determinado. Porque se você não for, você vai parar no meio do caminho. Você vai desistir de tudo aquilo que você deseja conquistar. Mas existe um segundo ponto que é o quê? A palavra de Deus. Lu, você fala de uma verdade minha. Uau! Tô arrepiada, de cima a embaixo. Fica até o final, Esmeralda. Você vai ver o desenrolar dessa palavra tremenda. Vai queimar teu coração aí. Em nome de Jesus. Segundo, Jacó tinha o que? Uma palavra. Quando... tá arrepiando. Meu Deus. Quando Jacó e Esaú estavam ainda na barriga da mãe, ele recebeu uma palavra. Ela recebeu uma palavra que o maior serviria o menor, porque só determinação não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de determinação e uma palavra do céu sobre a tua vida. Porque quando você faz a tua parte terrena, que é ser determinado, entender quem você é, fluir naquilo que Deus colocou na tua vida, as mãos poderosas do Senhor vêm sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, e aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, acontece em 1. O sobrenatural de Deus vem sobre o teu posicionamento e algo extraordinário acontece, que foi exatamente o que aconteceu com a vida de Jacó. Toda a fortuna que Jacó teve foi fruto de estratégia. E a estratégia, ela vem quando nós estamos no ócio criativo. O que é o ócio criativo? É o momento que você deixa a sua cabeça desligada, é o momento que você se conecta com Deus, é o momento que você não faz nada, que você relaxa, que você fica tranquilo. Para quê? Para que as ideias criativas brotem na sua mente. Agora, fala sinceramente para mim, fala a verdade aqui. Você consegue ter um ócio criativo tendo dores do passado? Tendo feridas abertas aí dentro do seu coração, mágoa, ódio, rancor, traumas, fraturas emocionais, palavras que ficam martelando na tua cabeça que você não vai conseguir, que você não é capaz, que isso não é pra você. Fala sério pra mim, gente, tem como? Não dá. Eu não consegui viver a minha melhor versão em Deus enquanto eu não entrei dentro de mim e fui vasculhar o que estava bagunçado, o que tinha roubado a minha identidade, o que tinha me feito desacreditar dos meus dons, talentos e habilidades. Então, quando nós entramos dentro de nós, peraí, o que tá doendo aqui? O que me faz pensar no meu passado todo dia? O que, quem, quando, que palavra que me faz acreditar que eu não vou conseguir,
que isso não é para mim. E é exatamente isso que eu trabalho muito dentro das minhas mentorias, dentro da minha imersão, que inclusive vai acontecer uma edição aqui em Limeira no dia 28/9. É isso, gente, 28/9, imersão Identidade Implacável, onde eu trabalho traumas, fraturas emocionais, medo, insegurança, perca de identidade, aonde nós vamos entrar com ferramenta de alto impacto emocional para ressignificar o teu passado. Para quê? Para que a tua pior versão fique lá no passado e para que você decida pegar a tua melhor versão, teus dons, tuas habilidades, quem você nasceu para ser. Nós vamos potencializar isso daí, você vai sair de lá às 22 horas, nós vamos passar 12 horas juntos e às 22 horas você vai falar: caraca, por que eu não passei por isso antes? Tem alguém aí que já passou pela imersão? Compartilha seu testemunho aí para quem está nos assistindo. Conta aí para o pessoal como que é essa imersão, o que acontece dentro dessa imersão. E agora, dia 5 e 6 de agosto, nós vamos iniciar as novas turmas de mentoria, 12 semanas totalmente online, para você mergulhar dentro da tua essência, para você tirar para fora tudo que está te atrapalhando, para você ressignificar tudo isso, para você viver a tua melhor versão em Deus. A Pamela já, a Melina, nossa, meu Deus, é surreal. Gente, a virada de chave que a Melina teve nessa imersão foi sobrenatural, foi dos céus, foi algo tremendo. E aqui, Jacó estava no ócio criativo. Ócio criativo é quando você consegue parar de pensar em problema. Quando você começa a alinhar os teus pensamentos com os céus e Deus começa a te dar estratégias. Você elimina todos os barulhos que estão aí, ó, tentando te paralisar. Choque de realidade nos leva até a infância. Vai até a barriga da mãe, tá? Você teve trauma lá na barriga da sua mãe? Nós vamos descer lá na barriga da sua mãe para pegar tudo isso e ressignificar. Entenda, você é fruto da tua infância. Você é fruto de tudo que você viu, ouviu e sentiu, não tem como ser diferente disso. A Débora, ó, essa imersão é um sobrenatural, eu estou vivendo. Gente, a Débora tá vivendo uma versão que, olha, diante de vocês, tá? Eu não imaginaria que a Débora fosse virar tantas chaves quanto ela tem virado. Tem sido sobrenatural. Lu, eu queria poder falar para as pessoas como foi e como minha vida está sendo. Ó, Mê, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar uma live para você compartilhar o que está acontecendo na tua vida. Mas enquanto isso, vai gravando vídeos pequenos e vai me marcando, que eu quero compartilhar aqui no meu Instagram, tá? Para o pessoal entender o que acontece nessa imersão. Mas a gente não pode contar muito não, né? O pessoal tem que ir para viver, sabe por quê? Para cada pessoa é uma experiência diferente, porque cada pessoa teve uma infância. Cada pessoa viveu algo. Então não tem como, né? O que aconteceu na vida da Mê é diferente do que aconteceu na vida da Pamela, é diferente do que aconteceu na vida da Débora, cada um na sua área. Mas o lindo disso é que Deus age segundo o teu coração. Deus te conhece, Ele te formou. Lu, essa imersão é religiosa? Não, essa imersão eu vou trabalhar princípio judaico-cristão, que é o que eu acredito, que nenhuma ferramenta tem serventia ou valia sem o direcionamento do Espírito Santo. Então eu vou falar sobre Bíblia, sobre física quântica e neurociência, tá? Então nós vamos trabalhar esse mix. Lu, eu não acredito em Deus. Ok, então eu vou trazer o contexto científico, com embasamento científico, para que você possa, então, acreditar em tudo aquilo que for ministrado, ok? Mas vamos voltar aqui pro ócio criativo. O que aconteceu? Jacó cresceu, né, determinado a ter a primogenitura, e ele ficou ali na tenda. Ele cozinhava, então ele ficou na tenda, fazendo ali um prato e pensando, bolando, pedindo estratégia para Deus, como que ele ia conseguir aquilo. E Esaú era um homem de caça, braçal, trabalho braçal. E saiu pro campo, chegou cansado pra caramba no final do dia, morrendo de fome. Chega lá, tá quem? Tá Jacó, no ócio criativo.
lá, com a mente descansada, corpo descansado, ficou pensando o dia inteiro. Chega lá e apresenta uma proposta para Esaú. Boa noite, Edson. Deus te abençoe, querido. Verdade, deixa com vontade de poder eles viver o sobrenatural, é isso mesmo. E aí, gente, tá lá, chega lá morrendo de fome, cansado, encontra um descansado que estava no ócio criativo. E apresenta uma proposta, né? Olha, você tá com fome, eu tenho aqui um prato, eu posso te dar. Aliás, eu posso te vender. E Esaú fala, não, pode falar quanto você quer. Ele fala, olha, eu quero a primogenitura. E Esaú fala, pode pegar, de que me serve isso? Por quê? Porque ele estava cansado, ele não estava pensando, ele não estava raciocinando. Quantos negócios ruins você já fez porque você estava cansado, exausto? É assim com o filho, gente. Você chega cansado no final do dia, seu filho pede um negócio que você nem quer dar, mas você está tão cansado que você fala, ai, tá bom, vai. Porque você está cansado, mente cansada. Entendam uma coisa, a mente sempre vai ganhar do braço. Para de ficar fazendo as coisas braçais, para de ficar lutando com a tua própria força. Quando você dedica 1 hora por dia na presença do Senhor, orando, jejuando, buscando estratégias dos céus, Deus te entrega negócios extraordinários. Em uma negociação, os melhores negócios sempre acontecem com o mais forte vencendo o mais fraco. O que pensa mais sempre vence em uma negociação. Agora, se você não sabe quem você é, se você vive trabalhando que nem um camelo, se tá cansado pra caramba, não descansa, como você vai fazer bons negócios, gente? Ah, não, mas a palavra de Deus fala que a gente digno é o trabalhador do seu salário. Exatamente, digno é o trabalhador do seu salário. Mas quando você entende quem você é, as habilidades que você tem, você começa a ganhar dinheiro de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, muito mais estratégica. Ah, Lu, vou trabalhar duro que eu vou ficar muito rico. Se trabalho duro enriquecesse, cortador de cana era tudo milionário. Trabalha não vou nem falar de sol a sol, porque eles começam ainda à noite e para à noite, então é de lua a lua, né? Fica lá cortando grama tal e não consegue nem comprar uma casa própria. Então, entenda, o braço nunca vai vencer a mente sempre vai vencer o braço. E quando você tem estratégia, Lu, mas que dó, eu vou me colocar na posição de mais forte, vou ganhar, vou lucrar em cima de uma negociação, uma pessoa mais fraca. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo real aqui é assim. O mundo real vence o mais estratégico. O mundo real vence o mais preparado. O mundo real vence o que tem informações privilegiadas. Quando você tem intimidade com Deus, você tem informações privilegiadas. E é por isso que você precisa se preparar. Por isso que você precisa estudar. Por isso que você precisa se autoconhecer. Se nem você conhece as suas habilidades, se nem você se dá o valor, quem vai dar, querido? Se você não se ama, como você está esperando que outra pessoa te ame, se nem você próprio se ama? Se você vive colocando as outras pessoas em primeiro lugar e você sempre por último. Tem um ditado que é assim, que o mundo é dos espertos. Eu diria que o mundo é dos sábios, né? Dos inteligentes, dos ousados, aqueles que buscam ao Senhor. Então, querido, como alguém vai valorizar o teu trabalho, valorizar quem você é, se você próprio não se valoriza? Se você acha que não é para você, se você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Entenda, as pessoas, elas estão cansadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, elas não conseguem pensar no futuro e por estar tão cansadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, elas são vencidas pela necessidade, a necessidade momentânea. E aí ela acaba se vendendo pelo hoje. Ela acaba trocando promessa por proposta. Ela acaba deixando de olhar para o futuro para olhar para o hoje, para a necessidade momentânea. As pessoas estão doentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e acabam trocando
propósito por proposta, promessa por proposta. Esaú tinha ali uma promessa, mas ele trocou por uma necessidade momentânea. E muitos dizem, né, que Jacó roubou, que Jacó foi usurpador. Não, querida, ele negociou, ele comprou barato. Ele foi estratégico. Ele comprou barato, ele sabia o que ele queria. Oi, pastora, shalom, Deus te abençoe. Lu, mas depois ele enganou o pai, né? Porque além, né, do boca a boca, tinha que ter a benção do pai. O pai já era velhinho, não estava enxergando direito. Esaú era muito peludo. Jacó foi lá, colocou pelo no braço, porque ele não tinha pelo, enganou o pai. E aí? E aí que ele pagou depois, querido? Depois ele foi enganado pelo tio Labão, né? Ele trabalhou 7 anos por Raquel e deitou com Lia. Porque é aquela coisa assim, ó, tudo que você planta, você colhe. Então, nessa parte que ele enganou, ele também foi enganado. Então, você ficar tranquilo, que essa parte que ele passou para trás, ele também foi enganado. Porém, a compra da primogenitura foi legal. Comprou barato, mas comprou. Lei da oferta e a procura. Jacó tinha um trunfo na mão. Esaú estava cansado. Quantas oportunidades você está perdendo por estar cansado? Correndo, sem parar, correndo em volta, não sai do lugar. Você fica correndo e não sai do lugar. E olha para você ver, entenda uma coisa. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa para prosperar financeiramente, abundantemente, já está dentro de você. Você não precisa de ninguém, você não precisa de herança, você não precisa de nada. Abraão tinha tudo, era um homem rico. E Deus falou o que para ele? Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu sem nada e ele foi um homem riquíssimo. Isaac é a mesma coisa, começou a furar poço, ficou riquíssimo, atraiu ali os olhos ali do rei, começou a perseguição, mas ele não tinha nada, também ficou riquíssimo. Jacó teve que fugir, deixou tudo para trás, tinha bens, tinha casa, tinha tudo, ele foi embora só com um cajado, e a palavra do Senhor diz o quê? Que ele voltou riquíssimo. Sabe por quê? Não importa o que roubaram de você, não importa o que tiraram de você, aquilo que você carrega, que foi dado por Deus, ninguém pode tirar. Não importa qual geografia, não é sobre a geografia, é sobre o que você carrega, e você vai transformar a geografia que você estiver. Pode te pôr no deserto, pode te pôr no vale, pode te pôr no alto da montanha, você vai florescer e prosperar abundantemente aonde você estiver, porque não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Mas talvez o que está aí dentro está entulhado por palavras, entulhado por pessoas, entulhado por traições, por abandono, entulhado por tantas decepções. Mas essa tarde o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, você é meu filho amado, você é minha filha amada, a quem eu tenho prazer. Eu já te abençoei nas regiões celestiais. Tudo para a tua vida já está preparado, só aguardando o teu posicionamento. E nessa tarde eu te pergunto, quanto tempo mais da tua vida você vai deixar passar sem se posicionar, filho de Deus? Quanto tempo mais você vai viver comendo migalhas? Migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de prosperidade. Quanto tempo mais você vai ficar comendo migalhas no seu casamento, relacionamento com seus filhos, na tua empresa? Quanto tempo mais? Olha, Lu, hoje as pessoas que se permitem o pouco, o medo tomou conta dos corações duros. Quantas pessoas, gente, paralisadas pelo medo, não conseguem avançar, não conseguem sair do lugar. Sabe por quê? Porque um dia alguém falou que essa pessoa não ia conseguir. Tem muitas pessoas que precisam escutar essa live. Também acho, e eu preciso de você. Tem um aviãozinho aí do lado direito do seu vídeo. Põe o dedinho nesse avião e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Grupo de WhatsApp, grupo da família, manda para todo mundo. Então, querido, você não depende de nada externo para conquistar o teu futuro.
Você não depende de ninguém. Eu tô esperando uma herança, tô esperando, não espere mais nada, porque tudo que você precisa você já carrega. Deus já colocou dentro de você, já tá tudo aí dentro. José foi vendido, foi preso injustamente, só que ao invés de ficar na cadeia se lamentando, murmurando, igual muitas pessoas fazem, ele estava lá entregando o cartão dele. Quando você sair daqui, fala lá, eu revelo o sonho, viu? Quando você precisar, eu tô aqui. E o posicionamento de José em não permitir que as coisas que aconteceram com ele o paralisasse fez com que ele saísse de prisioneiro numa noite para o dia seguinte estar reinando, governando toda uma nação. Tudo, absolutamente tudo que está faltando na tua vida é o posicionamento. Porque se você não entender o que você carrega, você vai continuar patinando. Vivi muitos anos pegando migalhas por amor. Hoje, onde eu vejo, não sou respeitada e não preciso mendigar. Eu sei que meu lugar não é lá. Exatamente. Tem lugares que já era pra você ter saído há muito tempo e você tá lá cavocando lama. Pelo amor de Deus, sai desse lugar. Deus te chamou para coisas grandiosas. Deus te chamou para conquistar nações. Deus te chamou para ser extremamente próspera, feliz. Não aceite uma vida de tristeza, uma vida de dor, uma vida de escassez. Não aceite isso. Você é filho e filha. Você nasceu para governar sobre essa terra. O Senhor conta com você. Ele te encheu de dons e talentos para você governar sobre essa terra. O Senhor conta com você. O Senhor não te fez para ficar em cima de uma cama com depressão, se lamentando. Sai dessa cama, se posiciona. Deus tem algo muito maior e sobrenatural para a tua vida. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Talvez você só está precisando de uma mão. Pegar na tua mão, te levantar e falar: vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá que eu vou te ajudar a levantar desse fundo do poço que você caiu. A tua vida não acabou, ela só está começando. Não coloque um ponto final aonde Deus está colocando uma vírgula. Eu declaro que você viverá os melhores anos da tua vida. Eu declaro uma nova estação começando a partir de hoje, a partir do teu posicionamento. Reconheça o valor que você tem. Se ame, se valorize, cuide de você. Cuide da tua mente, cuide do teu espírito, cuide do teu corpo. Oi, Luca, tudo bem, querido? Cuide de você. Pare de ficar se preocupando com os outros. Pare de ficar se preocupando com o que os outros vão falar, vão pensar, vão dizer. Deixa os outros que se lasquem com os problemas deles. Sempre critiquei pessoas que anulavam para fazer a vontade dos outros, mas descobri que se moldar a situação também é uma forma de anulação. Deixe de ser você. E essa semana isso foi quebrado. Uau, Karen, obrigado pelo compartilhar. Quando você, o que a Karen disse aqui? Ela sempre criticou, né? Pessoas que se anulavam para viver o outro, para se preocupar com o outro. Mas essa semana ela descobriu, né, em uma mentoria nossa, que ela estava assim, se anulando sem perceber, se moldando para caber em ambientes e lugares. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você está se moldando para ser aceito em lugares. Talvez você está se moldando para caber dentro desse casamento. Talvez você está se moldando para caber dentro dessa empresa, dentro desse círculo de amigos. Você não precisa se moldar. Deus te fez perfeito e perfeita. Viva a sua essência, viva a sua identidade, sem medo de ninguém, sem medo de acusação, sem medo de crítica. Porque quem precisa te aprovar, já te aprovou. Quem precisa te amar, já te amou. A palavra do Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Foi o próprio Deus que te escolheu do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é, do jeitinho que você nasceu. Mas Ele te ama do jeitinho que você nasceu. Não do jeitinho que você está moldado. Cheio de dor, cheio de fratura, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de justiça própria, de vingança.
Mas eu quero te convidar a entrar numa jornada comigo, aonde eu vou pegar na sua mão, aonde nós vamos passar 12 semanas juntos, online, totalmente online. Você pode me assistir de qualquer lugar do mundo, para mergulhar na tua verdadeira identidade, para mergulhar dentro de você, para entender o que acontece aí. Por que você não consegue falar não? Por que você não consegue se dar bem num relacionamento amoroso? Por que você não consegue prosperar na vida? Por que tudo que você põe a mão parece que desanda? Você já chegou a falar assim? Meu Deus, parece que eu joguei pedra na cruz. Não é possível? Tudo que é de ruim acontece comigo? Parece que eu nasci com o dedo podre. Não, você não nasceu, querido. Você só está sendo moldado e motivado pelas suas dores e fraturas. E é exatamente isso que eu amo fazer. Sou apaixonada por vidas. Eu sou apaixonada por resgate de identidade e propósito. E não existe nada mais gostoso para mim, mais prazeroso para mim, do que ver uma pessoa que estava com o semblante triste, caído, sem vida, sem vontade de viver, voltando a sorrir, voltando à vida, voltando a sonhar, voltando a fazer planos. Eu amo. Para mim é o meu pagamento. É cada testemunho que chega, gente, vocês não têm ideia, eu choro junto, eu dou risada junto, eu vibro junto, porque é maravilhoso você devolver a identidade de uma pessoa que foi roubada um dia por alguém, talvez por seus pais, porque eles só deram o melhor. Eu, antes da imersão e da mentoria, a Débora, gente, a Débora não ria, a Débora se escondia, a Débora não tinha sorriso, a Débora não tinha vontade de viver. A Débora, gente, tá correndo 7 km por dia. A Débora está assim, ó, uma explosão. A Débora está nos surpreendendo. Toda a nossa turma está sendo surpreendida pelas evoluções da Débora. O que é isso? Cheguei na Débora. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Débora, não aceite nada menos do que isso. Se ninguém acredita em você, e eu quero falar com você que está me olhando aqui agora, nesse meu zóio. Tô enxergando sem óculos. Eu quero dizer para você, olhando os teus olhos, que se você não acredita mais em você, se ninguém acredita em você, se a sua família desistiu de você, eu quero te dizer que eu acredito. Eu acredito. Lu, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não quero nem saber. Eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente. Aonde você vai chegar. Aonde você vai estar segurando na mão de Deus, entendendo que você é filho e filha de Deus. E sabe por que eu acredito em você? Porque Deus acredita em você. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então eu acredito em você e vou pegar na tua mão e nós vamos junto até o fim. Mas eu quero dizer algo para você aqui agora, que é o tema da nossa mensagem, né? Que até agora eu não entrei ainda no texto base aqui, na nossa chave. E agora eu quero que você anote isso, que você cole isso na tua geladeira, lá no teu espelho, que agora vai ser uma chicotada. Vocês estão preparados? Conta pra mim. Vocês estão preparados para tomar uma chicotada? Que agora vem chicotada, tá? Vocês sabem que aqui comigo não tem massagem, gente. Quem quiser massagem, procura um massagista, porque a Lu é do chicote pra cima. Posso descer a ripa? Vocês estão preparados para ouvir o que eu vou falar? Conta aqui pra mim, se vocês me autorizarem eu falo, senão eu não vou falar. Ah, só a Melina, gente. Só a Melina eu vou contar pra ela só no particular. Eu vou contar só no particular pra ela, se vocês não vão saber a mensagem então. A mensagem que eu tenho pra falar aqui, ó, eu não vou falar, porque até agora eu só dei a introdução. Ó o tema. Diz mulher. Ripa na chulipa. Bora? Vocês estão preparados? Ó o tema da mensagem, ó. As pessoas só vão te valorizar quando você se posicionar. A Rosana também, ó. Fala. Sempre. Ô, gente, minhas mentoradas, eu choro de rir com elas, né? A tia, pode falar, tia? Você autoriza? Minhas mentoradas, a gente chora de rir, né? Porque, gente, eu não alivio, não. Vai sem preparação mesmo. R$5 é uma palavra misteriosa. Bora lá? Bora! Gênesis 30, do 25 ao 34. Fala, estou precisando. Bora lá? Olha isso. Gênesis 30, do 25 ao 34.
Ó, antes de eu falar, fala pra mim, vocês vão estar comigo na palestra em Mogi Mirim? Mogi Mirim, dia 10/8, ó, daqui 10 dias, tá? 300 pessoas dentro do mesmo ambiente, buscando a mesma coisa, ativação de identidade e propósito. Vocês têm ideia do que vai acontecer em Mogi Mirim, gente? Vai ser céu na terra, aquele Ica vai tremer. E ó, sabe quanto pra você estar lá comigo? R$47. Fala sério. Se você for numa padaria comer uma esfirra com uma coca, já vai dar esse valor. Será que a tua vida, será que descobrir tua verdadeira identidade vale R$47? Salvar teu casamento? Hã? Salvar o relacionamento com os teus filhos? Ficar livre de vícios emocionais, físicos? Será que vale R$47? Hã? Corre lá e faz sua inscrição, porque ó, 300 vagas só, vai assim ó, rapidinho. Então corre lá. Terminando a live, eu já vou colocar aqui nos meus stories e você corre lá, já faz sua inscrição. Só que não vai sozinho não, tá? Por quê? Quando a gente começa a prosperar sozinho é muito chato. É muito chato você fazer viagem sozinho, você andar de carro bom sozinho. Então você precisa de pelo menos mais 10 pessoas junto com você, pra você fazer tudo isso junto, ok? Então chama lá. Bora lá? Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão. O que aconteceu aqui? Raquel, ela não podia ter filhos, né? Ela era estéril. E Lia tinha tido já filhos com Jacó. E quando Raquel engravida de José e José nasce, ele vê que ele está completo. É como se uma venda dos olhos caíssem. Ele estava ali buscando algo, acho que da alma dele. E aquela busca fez com que ele ficasse cego. Não está escrito, tá, gente? Essa é a interpretação da Lu. Eu sei que tem pastores aí na live. Se vocês tiverem outra interpretação, depois vocês me corrijam. Mas a interpretação da Lu, eu imagino assim, né? Que ele buscava por algo, sabe? Ele ia trabalhando para preencher um buraco da alma. Que o quê? Ele queria ter um filho de Raquel. E quando José nasce, que é o filho que ele tanto desejou, aquele buraco foi preenchido, os olhos dele foram abertos. Os olhos espirituais, tá? E nesse momento, ele fala, peraí, agora que meu filho nasceu, eu preciso cuidar da minha família. E vamos continuar lendo? Deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me os meus filhos, as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido. Labão respondeu, fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu te pagarei. Ô, gente, olha que doideira. Jacó trabalha quase 20 anos em troca de moradia e comida, mais nada. Nada. 20 anos da vida dele servindo a Labão em troca de comida e moradia. E por que Labão nunca propôs um salário para ele? Por que você acha que Labão nunca propôs um salário para ele? Tava cômodo para Labão, não tava? Ele não abriu a boca, tá trabalhando de graça, tá trabalhando no meu projeto, tá me enriquecendo, por que eu vou oferecer dinheiro para ele? Se nem ele sabe o valor dele, por que eu vou abrir os olhos dele? Talvez seja essa a sua situação. Você tá trabalhando para os outros, em troca de só pagar suas contas, porque dia 5 caiu o pagamento, dia 6 você não tem mais nada. Você tá trabalhando em troca de comer, beber e dormir. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Você não sabe qual é o teu valor. Você tá aí, ó, com o cônjuge do seu lado te humilhando, te maltratando, te tratando de qualquer jeito e achando que isso é normal. Deixa eu falar um negócio pra você, isso não é normal não, tá? Normal você, mulher, ser tratada como uma rainha, como uma princesa. Você, homem, ser tratado como um sacerdote, ser respeitado, ser honrado. Fora disso é disfuncional. E sabe por que você tá vivendo isso? Porque você aceita. Porque você aceita. Cada um só vive aquilo que tolera. E você tolera porque você não sabe quem você é. A partir do momento que você descobre quem você é, ninguém tira mais farinha com você, não. Você não trabalha por qualquer valor, não. Você para de trabalhar no projeto dos outros e vai trabalhar para você. E aqui, quando aquele buraco emocional dele é tampado
ele começa a pensar no futuro dele. Porque quando você tem um buraco emocional na tua alma, você não consegue pensar no futuro. Tudo que você quer é resolver o problema do presente. Você quer tapar aquela dor que você sente. Você tapa com relacionamento tóxico, você tapa com excesso de trabalho, você tapa com vícios, você tapa com compras descontroladas, você tapa esses buracos emocionais com tantas coisas que estão paralisando e atrasando a sua vida. E é por isso que eu amo o desenvolvimento humano. É por isso que eu amo tratar traumas e fraturas emocionais. Porque quando uma pessoa trata a ferida, ela para de se preocupar com aquela dor e ela consegue olhar para o futuro. Ela consegue olhar para quem ela é de verdade. Ela consegue se valorizar. Oi, Nenê, boa noite, querido. Tudo bem? Uma pessoa que trata, que cura a fratura emocional, a carência, a falta de afeto que teve lá na sua infância, ela para de ser dependente emocional e ela para de aceitar qualquer relacionamento. Gente, parece complexo, mas é a coisa mais fácil do mundo. Abriu a ferida, tratou, acabou o problema. Você consegue pensar no futuro. Você consegue se planejar, você consegue viajar, você consegue ter férias, você consegue ter liberdade financeira. E aqui, quando esse buraco emocional de Jacó é tampado com a chegada do filho que ele tanto queria, com a mulher que ele tanto amava, que era Raquel, ele fala: agora eu tô completo. Agora eu não preciso trabalhar de sol a sol enriquecendo os outros. Agora eu vou cuidar da minha família. Quando você cura o teu coração, quando você cura a tua mente, você começa a se planejar para o futuro. Você entende o seu valor. Você não deixa falarem o que querem para você. Você se impõe. Você não tem mais medo de perder nada porque você sabe quem você é. Quando você entende quem você é em Deus, você se torna como Davi, que enfrentou Golias, todo mundo tremendo, e Davi, que é o único que sabia quem era no meio daquela multidão, olhou para um problema e viu uma oportunidade. Quando você sabe quem você é, você olha para o problema sempre como uma oportunidade. Você se torna um resolvedor de problemas. E sabe o que acontece? As pessoas começam a te pagar por isso. A sua maior dor vai se tornar o seu maior negócio. Hoje atendi uma mentorada, logo cedinho, e ela se queixou: Lu, eu não consigo gravar vídeos. Por isso, ela trouxe uma dor dela para mim. Naquele momento eu já vi uma oportunidade de negócio, né, gente? Porque a minha mente não para. Todos os meus mentorados, a minha mente parece uma caixinha criativa, sabe? Sai ideia de tudo que é lado aqui. E a hora que ela me falou daquele problema com tanta dor, eu falei: tá aí um negócio. Nasceu um negócio. Você vai usar a sua dor para se conectar com as pessoas e vai trazer a solução para as pessoas. Gente, pensa na chave que virou nessa manhã uma conversa. Por quê? Porque ela estava tão focada no problema dela que ela não conseguia ver nada além do problema. E quando você entra em uma mentoria, quando você cura as tuas emoções, você consegue ver o problema como uma oportunidade. Lu, é mágica? Não, é identidade. Quando você entende quem você é, você descobre junto o teu propósito. E você começa a se impor. Jacó trabalhou 20 anos em troca de moradia e comida, gente. Olha que loucura. E talvez essa seja a sua realidade. Faz 30 anos que você está trabalhando numa empresa, você não conseguiu comprar nem tua casa própria ainda. E você está deixando aquele proprietário daquela empresa cada dia mais milionário. Não estou dizendo que não era para você trabalhar ou que é para você sair. Mas quantas vezes você chegou e pediu um aumento de salário? Quantas vezes você pediu para te mudar de cargo? Quantas vezes você propôs sociedade para aquela empresa para você dar mais o sangue ainda? Ei, se você soubesse o seu valor, onde você estaria hoje? Se você tivesse consciência de quem você é e o que você carrega, quantas portas você já teria fechado? Quantas pessoas você já teria tirado do seu barco? Quantas pessoas você já teria colocado? Quantas portas você já teria aberto? Quantos lugares você já teria acessado se você soubesse verdadeiramente o que você carrega?
Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Labão ali queria que ele colocasse preço no serviço dele. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Olha, uma pessoa determinada, gente. Uma pessoa determinada sabe fazer proposta. Uma pessoa que sabe quem é, sabe fazer proposta. Uma pessoa sarada, curada, sabe fazer proposta. Ele sabia o que ele carregava. E Deus já tinha dado ali uma estratégia para ele. E ele não teve medo nenhum de falar. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de abrir a sua boca e falar? Talvez até por saber quem você é. E ali ele faz a proposta. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritinhos malhados e com manchas. É só isso que quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho cordeirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. 34. Labão concordou, dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Uma pessoa posicionada acessa outros níveis do jogo. Uma pessoa que sabe quem é, acessa outros níveis do jogo. Uma pessoa que não sabe quem é, vai continuar trabalhando no projeto dos outros, aceitando qualquer coisa, vivendo uma vida mediana, uma vida de qualquer jeito. E o Senhor não te chamou para ter uma vida mediana. O Senhor te chamou para ter uma vida extraordinária, de abundância, de paz, de plenitude e de muita prosperidade. Mas você precisa se posicionar. Porque se você não aprender a se valorizar, ninguém vai te valorizar. Não espere algo dos outros que nem você mesmo acredita. Primeiro, começa aqui. E tudo que você precisa já está dentro de você. Você não precisa de nada externo. Tudo que você precisa é interno. E foi o próprio Deus que depositou sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te desperte, que o Senhor te guarde, que você possa entender quem você é, para o que você nasceu. Porque Deus conta com você nessa geração.